Hoje o tema conta com estrangeirismo. Pois é, eu não sei se tu já sabes o que é um ghostwriter, mas traduzido nada mais é do que um escritor fantasma. Ora, para deixar a ideia mais clara, trata-se de um escritor que não terá acesso a qualquer crédito que escrever, porque todos os direitos serão de outra pessoa. Ou seja, irá sempre escrever passando-se por outra pessoa. Mas para falar mais sobre o assunto, nada melhor do que ser a Lisa Erickson, que é escritora fantasma, editora e tradutora. E eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Lisa, qualquer pessoa poderá encontrá-la na internet se pesquisar pelo seu trabalho. E uma das coisas que a Lisa faz, e muito bem, é escrever fazendo o papel de outra pessoa. Como é que funciona ser escritora fantasma? Eu acho que sim, a arte de ser escritora fantasma tem muito a ver com a empatia. Portanto, a minha vivência desde a minha infância tem sido viver entre mundos. E eu acho que através dessa experiência eu ganhei o hábito, naturalmente, de começar a pensar como as outras pessoas pensam e entrar nas suas cabeças de uma forma natural, mas claro, de uma forma respeitosa, não é? E eu acho que qualquer autor fantasma tem que fazer isso, tem que pensar o que é que a personagem faria nesta situação ou na outra situação. E então a arte da empatia, aquela capacidade de pensar e sentir com essa pessoa, vale muito. Porque uma coisa é conhecer os factos, mas outra coisa é conhecer os pensamentos, as reações e tudo mais. Fantástico, no caso, eu agora estava a pensar em fantasma e enganei-me, inclusive. Entendo. Já agora, existe algum preconceito por parte dos outros escritores? Porque o seu posicionamento, eu vejo, pelo menos eu noto, que é um bocadinho diferente dos outros escritores. E eu digo isto também no sentido de que viver da escrita não é um caminho fácil. Pois. Então, assim, qualquer pessoa que vai escrever vai, sem dúvida alguma, querer criar ali um elo de identificação. Mas, ao mesmo tempo, penso que outros escritores pensam que lhes doía um pouquinho não serem reconhecidos por isso, já que o seu papel é colocar-se nos pés de outra pessoa. Existe Sim. esse preconceito ou não? Existe, sim. É como estar nos bastidores de um teatro e fazer parte do espetáculo, mas sem estar à vista. Portanto, é um papel menos reconhecido, mas muito importante, porque, tal como no teatro, sem aquelas pessoas ali atrás, nos bastidores, o programa não vai passar, o espetáculo não vai ocorrer. E é a mesma coisa com a arte de ser escritora fantasma. Ou seja, um dos projetos que eu comecei, a senhora, nesse caso, ela tinha estado num estado de coma por muito tempo. Eu não quero estragar a história, mas ela não estava ciente de quase nada. Então, ela precisava de alguém que pudesse pesquisar o que é que aconteceu e falar com as pessoas, falar com os médicos, os profissionais, a família dela e fazer aquelas entrevistas que ela não conhecia tão bem a sua própria história. Então, ela precisava de alguém que pudesse pegar naquela caneta, assim, para captar, para usar aquele termo metafórico, não é? Pegar na caneta e escrever por ela. É um pouco, sim, é um pouco desconfortável, diria, ser a autora de livros em que eu não venho à frente, não é? Mas esse é o meu papel, é um papel de humildade, um papel de escrever uma história que eu acredito que é valiosa, uma história que vale a pena mesmo ser contada. E pronto, eu estou nos bastidores, mas faz todo um conjunto. Eu não quero dizer que sem eu nada acontecia, não é? Mas sem aquele autor fantasma, o livro não vai ser publicado, porque a pessoa não conhece a arte de escrever e não consegue escrever sem aquele apoio. Eu vejo isso também como um grande combate também ao ego, não é? Sim, mas é um debate muito saudável, eu diria. Isso! Eu também acho que o meu papel não é ser famosa, o meu papel é levantar histórias que valem a pena serem contadas para a honra de Deus. E Uhum.
eu estou aí no meio, mas não é para a minha própria fama. Eu tenho muito gosto e muito prazer em fazer esse papel de autora fantasma, mas não é uma questão de ego, é uma questão de aqui estou, pronta para servir. Fantástico, excelente explicação. E como é que se dá então os acordos? Ou seja, como é que os projetos iniciam? Como é que são feitos os acordos? O que é da Alice, o que é que não é? Como é que funciona? Cada projeto é um pouco diferente, porque para cada pessoa é diferente na maneira em que essa pessoa domina o seu próprio, a sua própria biografia, o que é que aconteceu na sua vida, não é? Então eu falo com cada pessoa de uma maneira diferente, mas sempre com uma base fundamental que é a confidencialidade. Eu quero sempre que essa pessoa se sinta à vontade, sem dúvida, à vontade, para falar de qualquer coisa. E depois, se for necessário, podemos escrever de uma forma até confidencial. Eu vou dar um exemplo. O outro livro, Ceasefire, que é a história de um sniper iraquiano, ele tem algumas partes na sua própria história que são muito perigosas, são histórias de conflitos, de guerras, de personagens. Algumas pessoas, se eu dissesse os nomes, as pessoas poderiam ir buscar na internet e, então foi essa pessoa tal e tal. E até a sua própria família no Iraque tivemos que proteger a sua identidade de uma certa forma. Então, os seus irmãos, na história que eu escrevi, nós escolhemos nomes diferentes para os seus irmãos. Então, foi uma maneira de proteger a sua história. Em cada caso, sim, eu entro com uma mente aberta. Se a pessoa tiver, por exemplo, um caderno com apontamentos, isto aconteceu e tal, tudo bem, eu aceito tudo. Mas geralmente eu chego ao ponto em que realmente, depois de ler tudo, preciso de fazer entrevistas. Então, como é que aconteceu? O que é que comeste? O que é que cheiraste? Como era aquela cor? E assim a história ganha vida. Portanto, é um processo. Eu faço a minha pesquisa própria e depois entro novamente em contacto com a pessoa. Geralmente, a minha preferência é escrever o manuscrito completo e depois deixar que a pessoa veja, porque não é muito fácil como escritor ter alguém aí no ombro a espreitar e a cada linha, uma linha de cada vez. Eu não gosto daquilo. Eu acho que não daria certo. Então, eu prefiro escrever tudo, apresento o rascunho e digo, aqui está para a sua avaliação. O que é que acha? E depois vamos passar à fase de qualquer correção, qualquer alteração. Eu tive a felicidade, quando eu enviei o manuscrito para esse sniper, ele começou a ler e logo depois acho que era da 9ª página, ele chegou à página 9 e disse, Lisa, até faz impressão, parece que estás a pensar como eu, entraste na minha cabeça. E eu pensei, graças a Deus, acho que fiz bem. Era esse o objetivo, exato. Que fantástico. E já agora, uma grande curiosidade, já que o papel da Alice é colocar-se num papel de servir, porque entende que todas as pessoas têm uma história a contar, a vida humana ela é demasiado preciosa para deixar as suas histórias passarem desapercebidas. Para além disso, qual é que é a maior recompensa que tem como escritora fantasma? A maior recompensa é aquela sensação de ficar até às vezes espantada com as reações das pessoas que dizem, eu peguei naquele livro e não consegui deixar ao lado até chegar ao fim. Ou outra pessoa que lê o livro e diz, eu agora sim ganhei esperança de que vale mesmo a pena buscar a Deus na minha própria vida, porque eu vi a experiência dessa outra pessoa descrita no livro e agora sim também quero fazer o mesmo. Então, para mim, é isso que vale e é isso que confirma que estou a fazer bem o meu trabalho, o meu papel. É uma grande alegria, realmente. E é uma alegria que eu partilho com essas pessoas. Em cada projeto que eu tenho feito, as pessoas ficam como amigas. É uma amizade que perdura. Não é um projeto, e aí, ponto final, já acabou e lavamos as mãos e nada mais. Eu falo ao telefone com essas pessoas até ao dia de hoje e tenho contacto e juntos celebramos cada passo.
O Entre Linhas contou com a participação especial de Lisa Erickson e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal.